São José dos Campos. Bom mesmo é viver em São José. Esse jargão ficou conhecido e hoje eu e o Fabiano, vamos receber aqui no ObraCast o Jones, que é secretário de governança da Prefeitura de São José dos Campos. E nós vamos beber direto da fonte, porque a gente vai conversar sobre as certificações, a gente vai conversar sobre o que vai acontecer com a cidade em 2026, a gente vai falar sobre Parque da Cidade, a gente vai falar sobre a região do Floresta, a gente vai falar muito sobre construção civil e desenvolvimento urbano no episódio de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um ObraCast pra lá de especial hoje, né, Fabiano? É isso mesmo, hoje nós temos um convidado muito especial, eu acredito que esteja uma pessoa que conhece muito de São José dos Campos, vai poder dar pra gente, assim, várias informações importantes, principalmente pro nosso setor, né, que é um setor que precisa planejar tanto, né, o que vai fazer, muito bom. É isso aí. Já que eu criei o suspense, apresenta ele aí pra gente. Bom, Johnny, então estamos aqui com o Johnny, o secretário de governança aí de São José dos Campos, é o número 2 da cidade, né, o que realmente cuida da cidade de fato, né, ajuda o prefeito, a cidade. Muito obrigado, Johnny, por aceitar nosso convite, vir aqui bater um papo com a gente e mostrar para o nosso telespectador aí o que é a São José dos Campos, né, o que São José dos Campos é hoje e o que também a gente pode projetar de futuro. Muito obrigado. Bacana, eu agradeço a presença, o convite, né, obrigado pela oportunidade. Para nós, para mim, o prefeito Anderson e o vice-prefeito Coronel Wilker, junto com todos os secretários, é uma grande honra estar aqui e prestigiar a construção civil da nossa cidade, que faz um trabalho tão importante no desenvolvimento, geração de emprego, renda. É isso aí. Jones, eu queria começar fazendo uma pergunta, né, que você já até me respondeu aqui antes, né? Secretário de Governança, explica pra gente a importância, né, desse papel que você exerce hoje, desse seu cargo, e o que efetivamente cuida o secretário de Governança numa prefeitura, né, como São José dos Campos. Perfeito. Bem, o nosso negócio, né, o negócio da Secretaria de Governança é fazer o governo acontecer. Então, o prefeito Anderson tem um compromisso com a cidade, né? Nós queremos e vamos trabalhar muito para entregar uma cidade melhor do que nós recebemos. E a Secretaria de Governança, ela precisa fazer essa engrenagem rodar, fazer as coisas acontecerem, né? Então, nós somos responsáveis pela área de comunicação da prefeitura, comunicação e publicidade, a parte de relacionamento institucional. Então, relacionamento com Câmara, relacionamento com os deputados, né? Tudo isso quem coordena é a Secretaria de Governança, também com a sociedade civil, através das relações comunitárias. E somos responsáveis pela parte de controladoria da Prefeitura. Então, a Controladoria Geral do município responde para a Secretaria de Governança. E também temos uma área que trabalha com desenvolvimento de lideranças e gestão estratégica. Então, o nosso métier é fazer o dia a dia da prefeitura acontecer da melhor forma possível. O trabalho é até tranquilo, porque lá na ponta tem muito servidor de qualidade, tem os secretários também fazendo as coisas acontecerem. A gente precisa articular tudo isso. Então quer dizer que lá é o azeite da prefeitura, né? Onde azeita tudo, onde lubrifica e faz a engrenagem rodar, não é isso? A gente não pode deixar a máquina parar, É isso né? mesmo. Cada secretário sabe o que tem que fazer, Sim, sabe claro, o compromisso com da sua certeza. pasta, né? Mas a Secretaria de Governança, ela conecta as pontas, Perfeito. ela tem essa sensibilidade, né? Do ambiente da sociedade civil, do ambiente da Câmara, do ambiente da população, para a gente poder fazer as entregas que foi o compromisso do prefeito Anderson com a população. Bacana. O que eu percebo, né, vamos dizer assim, secretário, a ideia nossa hoje aqui, ela é simples, tá bom? Ela é simples, mas rende mais que uma hora de conversa. O que é? Eu já venho alguns dias no meu Instagram salientando a preocupação que a gente tem que ter, né, com 2026. Primeiro, por um motivo muito simples. A gente vai ter menos dias úteis, né? Então, assim, quem quiser se manter, quem quiser entregar a mesma coisa que fez em 2025 e em 2026, já vai ter que se desdobrar. Quem quiser crescer, ainda mais. Então, assim, eu queria que você me falasse um pouquinho das perspectivas para 2026, né? Das perspectivas para esse ano, como é que vocês estão enxergando a prefeitura? A gente vem aí de projetos marcantes, né? Acho que são projetos que daqui a 40 anos a gente vai lembrar. Daqui a 40 anos a gente vai lembrar
de quando começou o Terreno das Vaquinhas. Daqui a 40 anos a gente vai lembrar do empreendimento da MRV, o maior empreendimento da Sóis. MRV até hoje, Sóis, né? né? Sóis. Então, o que que acontece? Eu queria que você falasse um pouquinho para mim da sua expectativa para 2026. Perfeito. Bem, nossa expectativa é que seja um ano muito produtivo, apesar da agenda mais curta, né? Sim. O pessoal ficou meio triste porque os jogos da Copa caíram fora do horário, do horário comercial, mas foi bom. Foi Não sei se bom, né? os foi empresários É, estão sorrindo nós aí, ficamos né? felizes que vai ser mais produtivo, né? Sim. Mas tem até a brincadeirinha na rede social, né? O pessoal lá acompanhando. Talvez atestado médico vai ter bastante no outro dia, né? O pessoal do turno da noite, né? É. Enfim, mas assim, uma perspectiva boa, é um governo de continuidade, o prefeito Anderson assumiu um compromisso, né? Tocou a cidade depois que o prefeito Felício foi ser vice-governador, agora ele repactuou isso com a população, então nós temos algumas obras muito importantes acontecendo na cidade, né? Como o tema aqui é também construção, obra, né? Então a Sebastião Gualberto é uma obra importante, ela vai mudar a dinâmica do trânsito do centro e da região norte, né? Nós temos caminhando para o ano que vem a concessão do Parque da Cidade, deve ser botado na Câmara ainda esse ano. É um investimento de mais de 100 milhões ali na reforma dos galpões, né? Depois caminhando para uma concessão, permitindo um investimento também de mais de 100 milhões da iniciativa privada. Nós temos expectativa aí de começar a questão da conexão Carvalho Pinto com a região leste, nós já conseguimos autorização, demorou, né? Mas para poder fazer essa conexão Carvalho Pinto região leste, Isso já foi acertado já com foi a Lesp, autorizado, tudo, já que bacana. a Artesp, agência, né? a Artesp. Artesp já autorizou. Bacana. É uma obra aí em torno de 40 milhões, a Muito gente legal. estima. Muda também a dinâmica, porque a gente tira todo aquele trânsito de veículos pesados Nossa. do miolo da Zona Leste, da Será uma região nova, leste. será uma E nova Zona abre Leste lá, toda né? aquela área, né, para investimento, porque hoje muito investimento fica bloqueado ali, porque o acesso não é dos melhores, Realmente. né? A gente tem também uma obra e um projeto muito importante que deve ter início em 2026, que é a fase 2 da linha verde. Então, pegando aqui na rua Sim. Turquia, né? Descidinha ali, famosa descida do Habib's, sim, né? sim. Ela encaixa ali a fase 2 e vai conectar lá perto do Sete Sóis. Vai Entendi. chegar no Parque Tecnológico. Vai chegar né? no Parque Tecnológico. Então, uma obra viária também de mais de uma centena de milhões de reais. Ela conecta a Zona Leste, mas na verdade sem passar nas avenidas principais, vai sempre por trás ali. Então, assim, além disso, o dia a dia da prefeitura, nós estamos aprovamos o orçamento, né, de 2026, que é um orçamento importante também, que viabiliza o funcionamento. Tem projeto na educação, tem projeto na mobilidade, transporte elétrico acontecendo, já começamos a receber os ônibus. O ano que vem, né, o 2026, na verdade, ele é o ano que vai concretizar esse projeto da mobilidade. Então, um ano muito próspero, com muito trabalho, e vamos tirar a falta aí dos dias, dos dias úteis, para a gente compensar e fazer muita entrega para a população. Poxa, que legal. Sabe o que eu queria que falasse um pouquinho aqui pra gente? É o seguinte, aí como curiosidade mesmo, né? O Parque da Cidade, qual é a expectativa, né? O que vocês, como é que isso vai mudar pro usuário? A partir do momento que muda pro usuário, muda para a região, mudando para a região, impacta o mercado imobiliário, né? Vamos dizer assim, acho que é uma cadeia, né? Como é que qual que é essa expectativa para Sim. essa licitação? Primeiro que o Parque da Cidade, né, quem tem uma memória aí, tá em São José há mais tempo, ele nasceu objeto de uma polêmica gigantesca, né? Desapropriação, valor, né? Foi lá na gestão da prefeita Ângela, então ele sempre foi cercado de uma certa polêmica, né? E virou um patrimônio da cidade. Sim. Algo que Incrível, lindo, né? Muito lindo. algo que todo mundo tem uma relação afetiva com o Parque da Cidade, né? A maior parte do joseense está aqui há algum tempo, teve alguma experiência lá com família, com criança, e é um lugar que é um lugar privilegiado para nós termos um parque como esse numa região tão próximo da região central da cidade, né? Mas por outro lado, ele não teve a sua capacidade toda explorada. Sim. Né? Então, você anda Brasil afora, você vê parques com menos potenciais do que o Parque da Cidade e às vezes sendo mais uma fonte de geração de emprego, renda e até com qualidade de serviço para a população que o parque hoje não oferece mais. Então, o caminho da concessão, ele na verdade é um caminho para a gente potencializar tudo aquilo que o Parque da Cidade pode ser e a gente ainda não conseguiu fazer acontecer. Por quê? Não é o negócio da prefeitura fazer a gestão de parques.
Sim, né? Nós claro. cuidamos, Lógico. zelamos por isso, fazemos acontecer, mas hoje nós temos Tem no limitação mercado orçamentária também, né? o financeiro nem é o mais complexo, É o né? Ele não é um peso financeiro gerencial para mesmo. nós, mas é que não é o Não é o nosso business, não é o core, o business, business não é o nosso business, não tá é certo. gerir parque. Perfeito. Hoje você tem na iniciativa privada quem vai poder Sim, potencializar sim. o parque e nós vamos poder nos dedicarmos àquilo que é nosso negócio, Uhum, né? Fazer as políticas públicas. Por exemplo, é perfeito. muito mais o nosso negócio gerir o transporte público da cidade, Educação, a saúde, né? educação e a saúde, né? O trânsito, do Uhum, que o sim, parque. perfeito. Então, a ideia é que, primeiro, a concessão garante que o parque, o acesso seja gratuito, então não tem cobrança de ingresso no parque, né? Vocês são empresários, sabem disso, nós temos uma carência de um centro de eventos na cidade. Muito Se você grande. quiser fazer um evento hoje para mais de 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 pessoas, nós temos Dificuldade. né? Nós, pra você ter uma ideia, nós que somos da construção civil, nós ficamos praticamente, vou dizer, um pouco de pandemia, mas ficamos praticamente 8 anos né? sem poder fazer uma Construvale, que agora nós fizemos aí ali no Vale Sim. Sul, porque não tinha um espaço adequado para a gente Isso, poder ter isso, espaço para fazer uma Construvale. Olha só que prejuízo para uma cidade, isso, né? Para um setor, né? A reforma dos galpões, a proposta é que resolva isso, porque aí Aham, passa a ter um centro de evento, perfeito. né? E a iniciativa privada podendo fazer investimentos de até 100 milhões lá, para que tenham experiências outras dentro do parque, né? A possibilidade de ter um restaurante, a Perfeito. possibilidade de você Um ter bom ali café um ali, né? entretenimento, um Uhum. café, porque hoje você vai ao Coisas parque. opcionais. Ou É seja, opcional, o acesso ao parque é livre. Então, quem quiser entrar no parque, caminhar, passear, fazer a sua caminhada diária, Seu vai piquenique fazer tá isso fazendo, sem né? custo nenhum. Mas se você quiser fazer uma reunião de negócios dentro de um espaço do parque, por Uhum. que não? Até porque Né? hoje. Um treinamento, uma capacitação. E é um mix que faz as coisas funcionarem, né? Porque às vezes você não vai porque não tem infraestrutura, né? Vamos dizer assim, você não vai perto de um horário do almoço se você não tem, Isso. né? Você não vai passar o dia num lugar que você não tem onde Não tem almoçar. infraestrutura, né? Vamos dizer E assim. também existe alguns impedimentos burocráticos entre poder público e poder privado que a gente de repente não pode fazer alguns eventos lá dentro porque tem essa burocracia Isso, estatal que isso. normal Hoje que tem o um parque, risco, né, o de parque problema, né? ele é Né? um patrimônio da cidade, Então você tombado, tem né? uma série de requisitos, né? Isso. E hoje você fala assim, prefeitura, você consegue viabilizar para mim um evento de 3.000 pessoas É. no parque da cidade? É. A gente consegue, Uhum. mas a gente faz mas se for fazer toda semana, É difícil. não é Sim. E o grande beneficiado, né, é o cidadão, né? No fim do dia é isso, né? Que nem como foi o da Arena, né? Sim. Ou seja, a gente não teria um lugar com tanto... O que aumentou de opções de entretenimento após a parceria... Ganhamos uma casa de show, né? Ganhamos uma casa de show. Não, e se que você é verdade. for pensar, o parque hoje, ele não, com o potencial que ele tem, ele vai ser importante não só para São José, mas ele vai receber eventos que vai trazer gente de Jacareí, de com Caçapava, de Taubaté. Com certeza. A pessoa vai vir para um final de semana, ela quer passar um final de semana no parque, ela vai ficar hospedada aqui. Vai ser um atrativo a mais. Vai ser sem um atrativo a dúvida. mais. Então a ideia do parque é que ele passe a ser, na verdade, um catalisador, né, de investimentos, de alternativa de cultura, lazer, educação ambiental. Porque hoje a gente cuida bem, né? Não deixamos o parque largado, tá tudo em ordem lá, mas não é, a prefeitura não consegue explorar do parque tudo que ele pode potencial nos que tem. oferecer. Inclusive, né, Evandro, Johnny, a remodelagem que o entorno vai se ter naturalmente pelo nosso mercado da construção civil vai ser enorme, né? Lógico, Hotel, Não, novos a empreendimentos, Vila Maria, né? a Vila Maria, o Bela Vista, aquela região ali que hoje era um muda a pouco... dinâmica completamente. A Exatamente, entrada do parque passa a ser pela ali, Sebastião né? Gualberto. Não vai ter Né? mais... Passa a ter uma entrada ali pela estação de trem. Né? Né? E tem até o projeto, ficou de muito uma lindo. passarela, né? Ligando a Vila Maria ao parque. Sim. Entendi. Né? Passando por cima da Sebastião Gualberto, que está sendo ampliada. Então, essa dinâmica de trazer vida para dentro do centro da cidade vai ter um belo ganho com esse novo. E com todo o respeito à Zona Norte, é a região de mais dificuldade de crescimento imobiliário, né? Sim, sim. Né? Se você pegar Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, elas têm uma vida, uma dinâmica já de crescimento imobiliário muito maior que a Zona Norte. Só que daí também a gente analisando como empreendedor, a demanda reprimida está lá, né? A Zona Vamos Norte dizer assim, como, né? Sim. Ou seja, a partir do momento que... aconteceu, a gente viu isso acontecer quando você revitaliza, quando você, né? A partir do momento que criou vida de verdade em torno do Vicente Aranha. Vicente Aranha mudou, né, cara? Hoje em dia você chega final de semana, tem uma série de comércios em volta, tem uma série de né, virou o hábito do morador. Porque eu acho que o grande
quem leva grande vantagem é o entorno imediato ali, né? Existe um Uhum. nome para esse raio, que é o raio de 2 km. Falei, Uhum. cara, eu vou ali no parque porque é o parque perto da minha casa. Além Uhum. disso, tem essa infraestrutura de virar um ponto de referência, A né? região norte, ela é, assim, ela é um grande, vamos dizer assim, um grande tesouro da nossa cidade. Sim, A maior quantidade de nascentes da cidade está na região norte. Sim. sim. A maior amplitude de área rural, vegetação, mata, se a gente desconsiderar o banhado ali, é a região norte. Se você estende esse olhar e E vai para a nós, São Francisco e vai lá, Xavier, John. Sim. né, reserva de primatas, a maior observação de pássaros, uma das maiores locais para observação de pássaros da América Latina hoje é em São Francisco Xavier. Nós temos eventos internacionais ali. Então, assim, o capital ambiental que nós temos na região norte, lógico, a decorrência disso é uma topografia Uhum. que não favorece muito, A né? expansão Mas, imobiliária é mais difícil por causa da Mas é aquele topografia, negócio, sim. mas você criando as alças de acesso, é que nem você falou, né? É, porque daqui a pouco eu não. Daqui a pouco eu acho que consegue fazer a famosa continuação da Via Norte. Qual é o nome lá que seria? Hoje já fez a Via Cambuí, né? Então você Certo. chega até a J Macedo, que é lá no final, a Via Jaguari. Ali, Jaguari. Você chega até a J Macedo Ah, tá. sem precisar passar mais pelo Telespark, pela E- Piraquara Clube, Telespark, que Vila vai ser- Dirce. Você já sai ligando direto pela Via Jaguari. Que na verdade, mais um pulinho liga no Urbanova, né? Assim, questão eu de já mais vou por lá, Sim, né? sem dúvida. É Eu que tô você dizendo pega a um questão, trechinho né? de terra da Por Jaguariúna, isso que eu tô passa achando ali por baixo da linha do trem que e você já sai no por Urbanova. pouco não vai ser asfaltado ali já É, já, né? Com eu certeza. acho que em Com breve, certeza. Dentro não, de 2 anos, certeza. nós vamos precisar superar a questão da segunda Sim, ponte do sim, Urbanova, sim. precisa resolver isso, Sim, né? Um sim. investimento significativo ali Considerável. também, envolve os empreendimentos Uhum. imobiliários, a cota parte ali dos empreendedores, mas essa segunda ligação Vai ser natural. é natural, E é né? importantíssima, principalmente eu falo que aquela ligação era uma preocupação da Urbanova, legítima, de ter um ponto a mais de vulnerabilidade de ida e vinda de Sim, pessoas que não são desejadas, né? sim. Hoje, com esse monitoramento que São José dos Campos tem câmera para todo lado, isso melhorou muito ali. E ali é muito importante para a questão da Urbanova, inclusive para receber os prestadores de serviço que muitos vêm ali da Zona Sim. Norte, né? Então, tantas pessoas que trabalham nas casas, como a mão de obra mesmo da construção Sim, civil, né? Hoje sim. nós temos ali, você que trabalha ali na Urbanova, quantas pessoas da construção civil não chega de É. instantânea por ali? Ficou muito mais fácil a Sim, logística, né? sim. Ficou bem Sim, interessante. sim. E outra coisa que eu queria puxar um assunto com você, Jones, é o seguinte: vamos começar pelo acesso, né? Que nem você falou lá, que vai ter a ampliação da linha verde, vai chegar no parque tecnológico. A primeira dúvida, mas vai ter acesso de carro também? Ou quando você fala via linha verde, Uhum. a primeira coisa que vem para mim o só ônibus. só a na- linha verde? Essa é uma Na grande verdade, novidade, nesse né? projeto, ele também tem conectado a ele o anel viário leste. Tá. Então, você vai ter nesse mesmo espaço, o espaço da linha verde ônibus, né? Do veículo leve sob pneus, que é o que roda hoje, que a gente já vê na região sul. Vai ter uma faixa específica para carro e como é padrão já Ciclovia, nosso, né? a ciclovia. Tá. Tá? Então, quando você passa no viaduto da Cambuí, não sei se você já percebeu que é um viaduto muito largo. Uhum. Sim, Você passa, chega lá em cima, você fala assim, mas para que tudo isso aqui de viaduto? entendi. Né? Porque Hoje ele já parece desperdiçado, né? ele já foi feito Pensando. com uma metragem maior para que pudesse conectar ali uma faixa a mais Bacana. para o ônibus. Entendi. Bacana. Tá? Então, essa fase contempla tanto a linha verde ônibus, como o carro, né? Automóvel, ônibus, caminhão, enfim, Tá. e bicicleta. E Legal, bicicleta. então vão Ah, ter legal. todos os meios de transporte e vão Todo estar mundo. Então, bacana. beleza. Então a gente foi lá, não entrou na Dutra, chegou no Parque Tecnológico. Isso. Certo? Aí eu queria falar um pouquinho com você sobre o Parque Tecnológico, né? A gente tem um grupo de empresários da construção civil e recentemente entraram duas empresas, duas startups que estão dentro do Parque Tecnológico. E aí a gente começa a conversar, a gente começa a entender que, poxa, o Parque Tecnológico é muito mais desenvolvido do que a gente imagina, né? Sim. Então, assim, e tem empresas de todos os tipos, né? Todos os Empresas de segmentos. todos os segmentos, né? A gente tem um cliente de georreferenciamento, aí a gente tem esse pessoal de tecnologia para construção civil. Como é que... Saneamento básico, O a gente tem saneamento tem uma básico, empresa de exatamente. né? Então, assim, queria falar um pouquinho sobre lá e como é que as pessoas podem se candidatarem a terem empresas lá, startup, esse tipo de coisa. Eu queria trocar uma ideia sobre o Sim. Parque Tecnológico. Bem, entre muitas coisas que tem no parque, né, nós temos a Nexus, que é uma Tá. incubadora.
Tá. Então, ela tem os editais, pode acessar o site do Parque Tecnológico, o PIT, né? E conhecer os processos de seleção da Nexus. Tá. Porque Que é aí livre, né? é um processo de incubação, Uhum. né? A empresa vai chegar, vai passar por esse processo seletivo, vai ficar com eles lá por um período. Tem muitas empresas hoje que operam no Parque Tecnológico que entraram pela Nexus para fazer esse processo de incubação, que é uma Então tá. Então incubadora. a porta de entrada é a Essa é Nexus. uma delas. É uma das portas Agora, é a assim, Nexus. eu já tenho uma Pra empresa startup. estabelecida. Não, mas vamos ficar na startup. Sim. O cara quer montar uma empresa do Sim. zero de tecnologia na construção civil. Isso. Aí ele vai lá e o Nexus, ele participa de uma licitação, É um edital de seleção. edital de seleção. Isso. Tá. Aí ele foi selecionado. Que porte de empresa pode se candidatar? Que porte de empresa pode estar lá? Então, eu posso te falar por número de funcionário, por Pode. faturamento, né? Não, Vamos lá, eu vou usar o um jeito mais conceito aqui que é o simples, seguinte: conceitos- empresas nascentes, Tá. né? Esse episódio é um oferecimento da Constru Black, um clube de empresários da construção civil do Vale do Paraíba. Se você é empresário da construção civil e quer saber como é que funciona, eu vou deixar o link na descrição aqui abaixo. Valeu, um abraço. Então, assim, eu já tenho 3 mil funcionários, não vai para incubadora, né? Tá. Então, são conceitos Mas de também não precisa negócio. ter duas pessoas. Até pode ser, né? Não, entendi, mas não é Isso. que é só limitado a Isso. quase zero. O Não, ela processo- já pode estar... Pode, mas o processo de incubação passa pela ideia de que não é uma empresa que está totalmente madura. Ela vai amadurecer lá. É um embrião Ela ali vai que, né? prototipar serviço, produto, modelo de gestão. Então, a incubadora está lá, a Nexus está lá para ajudar nesse processo de desenvolvimento, né? Legal. Então, é um serviço que nós temos à disposição. Agora, já tem uma empresa madura, o Parque Tecnológico hoje é um ambiente de negócio bastante atrativo, né? Que potencializa quem está lá, né? Tá. Lá você Tem a tem Nestlé tá lá. network, tem troca de experiência, lá você tem possíveis clientes, lá você pode ter possíveis fornecedores, né? Então, ele passa a ser um ambiente atrativo. Aí a empresa pode procurar a gestão do parque, eu quero alugar lá uma área, né, 200, 300, 400 metros quadrados, enfim, Entendi. para que eu possa instalar a minha empresa lá. Então, ele funciona, de certa forma, também como um grande condomínio de empresas. Tem Entendi, empresas né? tem empresa que instalam o seu laboratório lá dentro. Isso. Ah, Eu quero levar só o pesquisa braço e de desenvolvimento. inovação tá lá dentro. A Nestlé instalou o seu laboratório lá dentro. E Isso. aproveita todo o hub de conhecimento e Isso. desenvolve seus produtos, seus negócios lá dentro. Então, e paga por isso, naturalmente. Lógico. Porque o movimento que eu percebo em Bem São interessante. José dos Campos, ô Johnny, é o seguinte: a gente já fez bastante obra para pessoas, para empresas que são empresas de vendas, né? Telemarketing, empresas. E aí a gente entende que existe um braço aqui, uma escola realmente de grandes salões de vendas, Uhum. né? E por outro lado, essas novas tecnologias estão otimizando esse segmento como nunca, né? Uhum. Ou seja, fazendo pré-vendas, melhorando atendimento, fazendo esse tipo de coisa. Então, hoje, São José dos Campos é um grande potencial de empresas voltadas para vendas nacionais, né? A gente Sim, tem aqui total. maior vendedor de consórcio como empresa está em São José dos Campos. Maior vendedor de consórcio individual está em São José dos Campos, né? E hoje a gente virou um polo atrativo de hub de grandes empresas multinacionais. Sim, Que todo o sim. seu escritório central Sim. está se instalado aqui. Tá Tem se uma Ball, a Boeing, tem várias empresas que, né, o Johnny pode Exatamente. dizer. Então, mas Isso foi tudo um trabalho, até inclusive de alguns benefícios que a cidade entrega, e também pela escolha dessas empresas por São José dos Campos, Sim. pela qualidade que São José devolve, sim, né? sim, Em qualidade de vida, qualidade de Mão de né, obra. logística, sem dúvida, nós somos bem posicionados logisticamente, né? Então, São José dos Campos, além de tudo isso, ainda consegue atrair esses grandes conglomerados empresariais para o escritório central. E com uma importância muito grande, Johnny, que eu acho que é isso, é essa mão de obra que vem para cá, é uma mão de obra qualificada e de valor agregado de renda alta, que isso faz com que a cidade Uhum. tenha um ganho maior ainda, porque Sim. uma pessoa, essas empresas não necessitam da saúde pública, não necessitam da escola pública e pagam os impostos. Então, isso traz realmente lucro para a cidade, né? De fato, não é isso? Sim. A gente enxerga isso acontecendo, sim. não é verdade? Essa é muito vantagem bom. das empresas que vêm prontas é Uhum. que elas trazem esses profissionais Sim. formados, né? O movimento que eu também estou enxergando, Johnny, é o seguinte: quando a gente fala dessas escolas de vendas, de atendimentos, disso, aquilo, por exemplo, a gente tem. Eu já fiz obra para
escritório de 400 pontos de atendimento, 200. Eu já entreguei uns 2.000 pontos de atendimento, fora os que não fui eu que fiz, né? E o que que eu percebo nesse sentido? A gente está virando referência nesse assunto de formação de vendedor, entendeu? Bacana. Você entendeu? Porque, por exemplo, quando a gente pega uma DM Card da vida, tem 500 funcionários, cara. Você pega uma Porto Vale, tem mais 500. Você pega o pessoal que vende curso lá do Elton Euler, tem mais 200. Ou seja, e quando você vê, são pessoas que estão sendo formadas aqui. Vamos dizer assim, eles trazem os executivos, mas a mão de obra que está trabalhando, que está aprendendo a trabalhar, está sendo formada aqui. E pelo menos aumenta muito essa capacitação nossa, né? Eu acho que o Johnny pode falar um pouco sobre principalmente esses prêmios todos, porque esses prêmios todos, que às vezes a pessoa fala assim, mas é um prêmio aqui, um prêmio lá. Não. Verdade. Esses prêmios que a cidade ganha, na verdade, é que qualifica a cidade para receber esse tipo de investimento, né? Que atrai, né? O olhar dessas empresas, né? Sim. Você ganhou agora, São José foi a única cidade no mundo que teve uma qualificação ambiental. Isso. Poxa, para uma empresa que precisa desse tema para a empresa é tão importante, São José dos Campos virou vitrine, né? Podia até falar um pouquinho depois desse prêmio, que foi muito interessante, né? Que é a única no mundo, né? Sim. Então fala desse prêmio. Vamos lá. Na verdade, assim, acho que um conceito que é importante, né, de explicar também para quem nos acompanha é que algumas certificações não são necessariamente prêmios. O que acontece? O prêmio, ele ainda é assim, olha, você foi reconhecido, tá aqui seu prêmio. Verdade. O ano que vem eu posso reconhecer outro. O que nós temos colocado como... Que é mais concreto ainda, né? Como objetivo para o time é conseguir as certificações, porque, na verdade, o ano que vem eu tenho que conseguir de novo. Tem que se manter. Então, a régua ficou alta, né? A certificação, então, agora, por exemplo, nós temos 4 certificações ABNT, né? Que é da Associação Brasileira de Normas Técnicas. A gente é certificado como cidade inteligente, resiliente e sustentável. Nós somos a primeira cidade do Brasil certificada nas 3 normas. Fomos a primeira recertificadas nas 3, e cada norma ABNT, ela pode ser prata, ouro ou platina. Nós somos a primeira cidade certificada platina nas 3 e a primeira recertificada platina nas 3. Não é pouca coisa, né? Então, assim, já tem virado um hábito, uma cultura da cidade, porque isso leva para uma gestão baseada em indicador. Hoje, todas as secretarias têm o seu planejamento estratégico e esses indicadores, cidade inteligente, resiliente e sustentável, que já passa de 1.000 indicadores, eles são monitorados pelas secretarias. O time está exatamente nesse momento fazendo um giro de planejamento para olhar os indicadores dessa certificação. Agora, recentemente, nós conseguimos a 4ª certificação, que aí essa é a primeira cidade do mundo a ser certificada, que é a norma, agora ela nem é ABNT ainda, porque ela não foi traduzida, ela é uma norma ISO, futuramente ela vai virar uma norma ABNT, que é a 25137, tá? 35127. Essa norma é uma norma ESG, então ela diz que a cidade tem políticas públicas sociais, ambientais e de governança num padrão global. Né? Então, nós somos a primeira cidade mundial a conseguir no mundo essa certificação. Muito legal. Né? E isso traz pressão para nós, né? Porque comemoramos, recebemos lá o certificado, mas em novembro do ano que vem tem a recertificação. Foi gostoso falar que nós recebemos, mas ninguém quer perder. Mas perder é pior. Perder é pior. Vira notícia. Então, tem alguns gestores públicos que não se submetem a isso. Vou arrumar sarna para me coçar, sou eu que vou ter que ficar agora. Mas não, o prefeitura fala assim, não, nós vamos atrás. E aí, o ano que vem, nós temos que manter 4 normas, né? 3 ISO, inteligente, resiliente, sustentável, e uma de ESG, que traz essa cobrança para nós também. E a percepção que eu tenho, né, que eu gosto de usar do benefício de ser leigo, né? Eu acho que é importante você analisar com os olhos do leigo, né? E o benefício que eu vejo nessas normas, sabe o que é? Porque quem vem para São José, ô Jones, mesmo que ele não saiba que tem prêmio, que tem certificação, ele percebe. O que ninguém consegue entender é que lá no fim do dia, isso é perceptível por quem trabalha aqui, por quem vive aqui. Né? Eu brinco que é o seguinte, a gente não sabe exatamente qual é o que está acontecendo. O que é o diferencial, você entendeu? Mas a gente sabe que São José é diferente. Essa que é a... E assim, e quem vem para cá, né, principalmente quem vem para viver, percebe isso. Porque é impressionante a quantidade de pessoas que a gente
viu chegando e quantas a gente vê indo embora, né? Sim. Né? E quem vai embora Não, vai vai lamentando. chorar, Exatamente. Gostaria de vai ficar. reclamando, né? Exatamente, né? Então, Reclamando. assim, então não tem, eu conheço muito pouca gente, poucas pessoas que saíram de São José de Sim, fato, sim. né? Então, assim, então isso realmente é perceptível. Inclusive um movimento que a gente percebe, que a gente trabalha no mercado imobiliário, a gente está sempre envolvido em algum plantão de vendas, conversando com o setor de vendas, que eu trabalho no comercial principalmente, isso para mim é mais fácil. A gente percebe que a quantidade de pessoas que vieram para São José dos Campos como profissional contratado de alguma empresa, o relacionamento e as pessoas trazem a família, e não é a esposa e o filho, trazem os pais Sim. para morar aqui. Porque a cidade realmente. Cara, fala, meu, vem, E é vem. interessante, porque o pai vem visitar pela primeira vez o filho, que vem do Rio de Janeiro, visita o filho, fala, pô, que cidade interessante. Aí o que volta, puta, aí volta de novo, o filho, pô, fica aqui, pega um apartamento, aluga, compra, tal, pertinho da praia, pertinho de... Acaba se trazendo uma família. Então isso Sim. também traz para a cidade aí um movimento Eu fiz nesse sentido, né? Que é muito interessante. eu acho que você estava, né, no que eu falei aquele dia no Sim. evento sobre o raio de 2 horas de São José. Cara, a gente se entender que São José é o centro e a gente num raio de 2 horas de carro de São José dos Nossa, Campos, produz a muito. gente tem o mesmo PIB que Portugal, cara. Ou seja, é impressionante. É um pai, né? Eu Sim. até me cobraram esses dias para eu fazer essa relação a outros estados, né? Tipo assim, se a gente pegar aqui 2 horas de raio, dá 250 bi de PIB. Ou seja, a gente é a capital de Todo. um grande Não tem movimento, como não ter né? E oportunidade por assim, aqui, né? e se a gente parar em 2 horas, a gente é a capital. Essa que é a verdade. Ou seja, todo mundo que quer se locomover a um grande centro, que quer, né, que precisa de algum serviço de saúde ou de ir num negócio shopping mesmo. ou de negócios, ele acaba concentrando nisso. É, coincidentemente, quando o prefeito esteve aqui, a gente tinha acabado de passar pelo lançamento do terreno das vaquinhas, né? E tinha sido um sucesso, né? Como foi, e pra gente que é do mercado imobiliário é impossível não puxar esse assunto, né? E você vindo aqui hoje, e a gente recentemente teve o bairro Floresta, né? Ou seja, vendido em um final de semana, né? Acabou. Assim, acabou, né? Então, Basicamente foi um assim, sucesso no final de e, semana. e mais um sucesso de mercado imobiliário. E eu respondo muito essa pergunta, como a minha construtora atua mais no Urbanova, né? Então a gente fica, né? Todo mundo que está ali fica perguntando, mas o que que você acha, né, dessa nova região? O que que você acha, né, da região do Floresta, da região dos condomínios que estão nascendo por lá? Eu queria que você falasse um pouquinho daquela região, né, que a gente, carinhosamente, que é mais antigo em São José, conhece como a região do Do Putim, Putin, né? Vamos dizer assim, como é que você enxerga aquela região? Então, veja, hoje você tem as regiões se conectando, né? Sim. Você tinha um clarão ali, né? Entre Putim e região leste, e uma área muito importante, né? A lei de zoneamento, ela ordenou o crescimento da cidade, permitiu avanços em algumas áreas, segurou algumas outras, como é natural. natural. E Né? que A tem que ser cidade, de mesmo, tempos né? em tempos, Claro, ela se regula, né? claro. Seguindo a legislação, fazendo as audiências públicas, né? Mas a gente começa a perceber uma área da cidade que estava adormecida e que tem Potencial, né? muito potencial. Que hoje, por exemplo, quando você fala região do Putim, na verdade, você poderia falar região da Vila Industrial, porque quando a Via Cambuí foi inaugurada, Inaugurada, ela interligou. você chega facinho na Vila Industrial. Sim. Né? Facilmente a gente poderia falar que também está conectado com a região sul, porque você liga sai pela ali pela né? Tamoios, Chega a você já está no Tamoios, satélite. Né? Verdade. Então, hoje é mais uma área da cidade muito pujante. Né? E que atende os públicos diversos da cidade. Tem pessoas que gostam de morar mais numa região com característica como é a região norte, outros gostam mais da região sul, outros gostam mais do Urbanova, alguns gostam do Aquários, e ali você vai ter um público, né, que vai se posicionar ali. É né? que o crescimento, ele tá muito ligado à disponibilidade, né? A vantagem daquela região é que ainda existe muita área Sim. a ser explorada, né? sim. Ainda existe muita, né? Tanto é que A gente não pode deixar de reconhecer realmente, como o Johnny disse. Ao término da construção da Cambuí,
abriu-se aquele espaço para desenvolvimento. Você veja, A Cambuí levou tudo, né? Você vê, uma dificuldade. sem a Você vê, Cambuí pessoa- aquilo não estaria se acontecendo. realmente Com tem certeza, aquele com investimento da certeza, Cambuí, né? com certeza, né? certeza. Aquela região estaria E foi uma obra desconectada, feita na né? gestão do prefeito Felício, né? Sim, a Cambuí foi muito importante para aquele Não, e uma desenvolvimento. obra que eu digo que entre a minha seleção ali de coisas que a gente tem que entra para a história da Sim, cidade, a Cambuí é uma delas, né? modificou mesmo, Foi sim. feito dentro de um mesmo mandato, Aham, né? Uma obra silenciosa, na medida que assim ninguém sabia o que estava acontecendo, sim. Sim. certo? A princípio, Como pouca gente ninguém- frequentava, pouca gente- ninguém sabia o que estava A princípio, um acontecendo. desgaste financeiro à toa, porque não liga nada a lugar nenhum, né? Nada a lugar Parecendo, né? nenhum. O que está acontecendo? Por que esse não? viaduto na, que esse viaduto por que na não parou Dutra? na Dutra? Então Como, você como veja. foi o viaduto da Canebo, não sei se É. o Johnny é da época aqui, mas o viaduto da Canebo, você não lembra que no viaduto da Canebo ficou uns Ficou 15 ou 20 anos ligando nada. parado, só o viaduto assim, ó. Agora Você vamos imagina lá. assim o anel viário que seria, né? É um investimento ali da ordem de 100 milhões, né? Aham. Não muito mais que isso, talvez atualizado um pouco mais. E olha o quanto isso foi indutor de renda, de Desenvolvimento emprego, total, de total. desenvolvimento, de tributo também, porque tem o Total. IPTU, porque tem os serviços, né? De equalização de preço, né? Porque quando a gente fala de mercado imobiliário, né? É oferta e demanda. Ou seja, se você não abre novas vias, Não, isso, o valor de onde existe vai encarecer, não tem jeito. Ou seja, as pessoas precisam de moradia, né? Então, assim, E hoje, por exemplo, você está ali na região Sete Vila ali, Floresta, rapidamente você conecta na região do Novo Horizonte. não tem como. Você conecta na região do satélite. E agora- Quando você volta para a Vila Industrial. Então, E agora com essa ligação que você tá falando, daqui a pouco a gente vai dar uma puxadinha nessa ligação do Cajuru com a Carvalho Pinto, vai ser mais um centro de ligação nervosa daquela região para Taubaté. E daqui a alguns Cedo, anos né? nós vamos estar falando dessa região, igual nós estamos falando da região do Sete Vila, a região da Sim, Cambuí. com eu, certeza. eu participei de um projeto, você sabe melhor aquelas vias que são as vias macro, não é macro, como é que são as Projeto Marco Viário. macroviárias, né? Então, assim, Ah, isso é um negócio que No planejamento. você no diz. planejamento macroviário, né? Assim, eu acho que isso, né? Qualquer cidade de menor porte devia vir aqui ter uma aula sobre isso, né? Porque assim, o loteador ele tem uma tendência a imaginar a via principal de um loteamento onde é melhor para ele, né? Ou seja, no centro da área dele, não onde é melhor para o município, né? Então isso uma parte do desenvolvimento de São José que realmente eu acho que é brilhante, ou seja, sempre que você olha, que nem você falou do viaduto, ele é maior porque lá na frente a gente vai precisar que ele seja maior. Ou seja, aqui vai interligar num futuro loteamento, então ele não tem que ter uma largura para atender o seu loteamento, ele tem que ter uma largura para atender o próximo. E às vezes nem o investidor, nem a população entende. Não. O investidor fala, mas por que você está me pedindo isso de contrapartida? Exatamente. Porque uma via dessa largura é porque assim, o pensamento de cidade que nós temos, ela não está pensando aqui hoje. Nós estamos pensando. A Cambuí é o melhor exemplo, né? Hoje que você passa lá, vê a faculdade, vê a igreja, você consegue imaginar uma proporção, né? Mas quando você passava lá e via só a igreja, você falava, não é? O que está acontecendo aqui? Tava Não, desproporcional. e outros empreendimentos que você pode vir ali. Não, né, vai- que vai- pode vir a Sim, acontecer. sim, lógico que vão Não, os acontecer. próximos 15 anos, 20 Você anos. vai ver a dinâmica que vai dar para aquela região com a duplicação da Dutra. Porque Também, nós estamos falando também. hoje de uma região que se conecta pela via principal da Dutra. Você vai ter marginal de um lado, nós vamos ter marginal de um lado, Do sentido Rio, e vamos ter marginal sentido São Paulo. Então, assim, a conexão E aí? ali vai ser muito rápida, né? E é engraçado, né? Por exemplo, engraçado não, né? Mas é impressionante como quando você olha, a Marginal da Dutra é o exemplo típico disso. Quando você olha a forma que está, a forma que era, aí você fica vivendo ali 1 ano, 2 anos o transtorno da obra, e agora você começa a ter a obra pronta, você começa a entender que nem está 100% pronto, né? Mas quando você olha lá já uma região de Guarulhos, que já estão com as vias, né? O trânsito local se resolvendo localmente e quem está na pista expressa podendo Seguir o fluxo. seguir o fluxo, A gente né? Ou Não, seja, eu vivi essa experiência esses dias atrás. Eu fui fazer passando pela Dutra, fui até ali o Limoeiro. Eu Não, falei, já sabe de tá- uma coisa? já tá- Eu já vou mudou direto. completamente, Vou pela né? marginal aqui para ver como é que ficou. É outra Não, experiência. experiência. Outra experiência. É. Né? Quem faz tempo que não vem pra São José assusta quando passa. E é engraçado que a gente fica naquele check, assim, né? Porque a última vez que eu passei embaixo do viaduto da Cambuí, eu falei, vou passar analisando aqui para ver se eles consideraram esse tanto de Só via, né? E faltava ter ainda que tem, demolir, né? porque ali
ainda não tá pronto, né? A lateral, mas você vê que tem espaço ali para realmente... Vai passar. Vai passar. Vai passar. É, É lógico, né? Poxa, se os Você caras vê. pensaram em tudo, né? Não tem, Não é se a possível. pessoa tiver que demolir a Via Canguí por causa que esqueceram, Alargar o viaduto. Aí ia ser difícil, né? Na verdade, a largura tá boa porque nós já pensamos a via. Agora o comprimento dele, né? Imagina, não ia dar, né? Bom, o que eu gosto aqui é quando a gente acaba tendo um episódio esclarecedor, né? E assim, existe muita... Eu vejo que você é um cara bem técnico, assim, né? Existe muita... Não é crença, mas muita lenda, muita conversa em torno das leis de zoneamento, das atualizações, né? E o ano que vem a gente passa por isso, não é A isso? É gente, 26 ou 27? acho que a prefeitura já está pensando em Estamos alguma já- discussão. Não sim. digo, não sei se vai Não, ser não, a mas mudança, mas é discussão. 28. Mas A 28. última foi em 18, né? Tá. Então você tem plano diretor e lei de zoneamento. Então 28 e 29 são os prazos limites. Entendi. Nós podemos trabalhar Mas antes, uma né? discussão Entendi, já se iniciou ano que entendi, vem, entendi. Já né? estamos começando. Ah, tá. Então começa hoje, mas para alterar só em 28. O Que eu já vi que o prazo começaram limite, algumas audiências, não é isso? mas para alguns outros ajustes urbanísticos, não necessariamente mexeu mudar. no plano diretor, não teve mexida de mapa de zoneamento, a gente não, nosso compromisso é não mexer em mapa de zoneamento, Acho que né? foi só detalhes, Porque senão detalhes você de texto, né? esvazia a lógica Uhum. do plano diretor Nem e pode, do né? zoneamento Isso não era anterior, problema. mas alguns ajustes urbanísticos você precisa fazer. Tá. Né? Então, por exemplo, um exemplo aqui que me vem por hora, a altura de construção na pracinha de São Francisco Xavier, ela estava permitido construir até 9 metros, né? E aí estava descaracterizando aquela identidade de São Francisco. Que é 2 Entendi. Então, nós andares, né? fizemos um ajuste urbanístico e trouxemos para 6 metros, Entendi. né? Porque se o cara quiser construir um predinho ali de 9 metros, ele não vai poder. Então, seguramos. Então, a lei... só um ajustezinho, né? Não, são ajuste, pequenos assim, ajustes entendi. urbanísticos que... Tinha alguns estradas municipais, por exemplo, que foi uma lei. Estrada municipal, se tivesse uma estradinha municipal, você não podia aprovar um condomínio de lotes, por exemplo. Não faz Isso. sentido. Se a estrada tem infraestrutura, água, esgoto, luz, você, né? Mas mapa de zoneamento Mas não o foi mapa alterado. não A foi gente alterado, não alterou Aí nada. altera só em 28. Aí faz a discussão, né? É um grande exercício de cidadania, na verdade, né? Eu brinco que a lei... Essa é uma reunião de condomínio da cidade. É, uma eu reunião ia de te condomínio falar, da o cidade. condomínio, nós que vivemos num condomínio pequenininho, agora vamos ter a reunião de condomínio. Vamos decidir a cor do prédio. A cor do prédio vai ser decidida nesse lugar, né? A cor do prédio, você vai ter energia elétrica, você vai ter internet, você vai ter aquilo. E assim, quando a gente fala, usa essa palavra que eu vou usar, parece que tem alguma coisa de ilegal atrás, né? Mas é uma conjunção de interesses, Sem dúvida. né? É uma Interesses conjunção de interesses legítimos. Por isso se discute ao vivo e com entendeu? todo mundo presente, Com todo mundo, né? com registro, né? Então, assim, tem bairro que quer verticalizar, tem bairro que não quer, né? Tem bairro que quer mais E moradia, tem bairro que não democraticamente se quer. decide Então, é se sim ou natural, não, né? Nós vamos encontrar o melhor para a No cidade. debate, sem No dúvida. debate, né? Pode ser que o melhor para a cidade não represente o melhor para um determinado grupo Interesse, né? ou determinado interesse, mas o nosso papel como poder público Sim. é fazer essa É conversa torear de isso, né? forma republicana, né? E garantindo o melhor para a cidade. E aí tudo né? começa com essa discussão. Então, vamos dizer assim, a já que primeira a gente discussão- sabe que vai ter em 28, então vamos começar... 2026 começa a se organizar, Começa a se A gente organizar começa o a fazer rito, né? os O estudos rito, né? técnicos internos, a secretaria com seus técnicos começam a fazer estudos técnicos, né? Depois E vai a aí consulta ela pública, abre né? para as consultas públicas e aí a gente faz o como plano nós, diretor, como né? nós, Entendi. como nós como entidade, a Convap, as Isso. associações participam ativamente, legitimamente, defendendo seus interesses dentro de um debate público, mostrando que o porquê que é bom e a prefeitura dizendo o porquê não é bom. Isso. Se tiver de, Entendi. Se diz- e ver se isso. tem uma convergência. E Se tiver uma convergência, associação de bairros também, Também e vai assim estar por envolvida diante. no Ou seja, processo, todo mundo naturalmente. levanta... Quem quer falar, levanta a mão e isso fala. mesmo, E- a convergência do assunto. Depois se disso, o torna plano lei. diretor vai para a Câmara, tem um processo legislativo, tem audiência pública também feita pela própria Tem um rito, Câmara, né? tem um rito na rito, Câmara, né? e ele é aprovado. Entendi. E aí depois a gente vem para a lei de zoneamento, que é o específico, né? O plano diretor, ele é, na verdade, a diretriz, né? Tá. E aí a lei de zoneamento vem realmente regulando e definindo. Eu acho um grande exercício de cidadania, né? Tem gente que fala, mas nós temos que passar por isso, tem que fazer, tem que fazer. Poxa, Né? a É cidade tá importante ali que bonita seja por causa feito, disso, né? Então, é natural que algumas decisões sejam mais acertadas, outras nem tanto. Ninguém tem bola de cristal, né? Sim, Eu lógico. fui diretor do CEPAS, Centro de Educação, Tá. fica lá no satélite ali, né, no Floradas. E eu me lembro quando o CEPAS foi inaugurado, tinha uma discussão que tinha que ter um curso de mecânica de aeronaves, porque a cidade ia virar um grande polo de manutenção de aeronaves. E lá, hoje tem um curso lá, mas não virou o grande polo de manutenção de aeronaves.
E tá tudo certo. Tá tudo certo. Não Mas tem se problema. virar, você Mas- tava Mas se virar, preparado. você estava Mas se virar, preparado. tava Então, assim, preparado, né? você faz prospecções, projeções, e é natural que algumas se concretizem, Uhum. outras nem tanto, né? Eu acho que a nossa capacidade de ajuste de rota Talvez também. não virou ainda, né? Não virou ainda, né? Nós De temos a repente. Digex aqui, É. temos, né? Os profissionais que são formados Sim. nesse curso estão trabalhando, Embraer, Boeing, tá tudo certo. Mas Ah. aquela ideia de que nós Ser íamos um hub de fato, né? passar aqui e ver Isso. várias empresas de manutenção de aeronaves, não aconteceu. Sim. Não tem E problema, vamos, né? vamos falar, o Johnny falou que passou pelo CEPAS, mas o Johnny é filho da casa de trabalho de São José dos Campos. A gente tá falando falar um pouquinho sobre qualificação de mão de obra, Johnny, que acho que São José dos Uhum. Campos é uma cidade que tem, né? Principalmente esse DNA do empreendedorismo, que eu acho que é bacana, né? A gente visitou uma escola Uhum. pública, eu acho que todo mundo deveria fazer uma experiência, como eu tive com vocês, de visitar Uhum. uma escola pública de São José dos Campos municipal. É incrível o que São José dos Campos está construindo como educação básica para a cidade. Acho que a gente enxerga a cidade como tá, não tem como não acreditar que tem uma educação por Sim, trás sim, disso, no sentido de como sociedade, né? Então a cidade tem. O Johnny é um filho da casa. O Johnny ele foi aluno da Fundas. Ah. Então ele começou É. na vida, acho que a vida, Você é joséense? Eu não nasci em né? São José Então, por acho que é uma, legal você por falar um uma pouco disso, coincidência. né? Meu pai era gerente do Maberindos, Aham. ali na Rua 15, e foi abrir uma agência fora. E a minha mãe foi grávida. Eu nasci nessa cidade, uma cidadezinha de Minas, bem pequenininha, chamada Ibitura de Minas. Uhum. E logo meu pai voltou para São Voltou, José. entendi. Aí eu Mas só é fui lá perto, nascer. Eu não voltei nunca nem voltei na cidade para. Joséense, Mas tô joséense de. Mas o de Johnny alguns ingressou, meses. em algum momento na vida dele na Fundas, aluno da Fundas, se desenvolveu, cresceu, hoje está aí como secretário de governança da cidade. Ó. Olha a importância que tem, Tá há né? quanto tempo Essa na vida qualificação, pública, né? Júnior? Poxa, olha, minha primeira participação foi em 98. Eu era presidente do Grêmio Estudantil da Fundas. Entendi. Era o presidente do Grêmio. Já era liderança, né? Isso é Isso. bacana. Então eu comecei a minha vida ali de participação, né? Tive a honra de ser aluno da Fundas, depois eu tive a possibilidade também de ser o primeiro ex-aluno que foi presidente da instituição, né? Que legal. Fui presidente lá por 2 anos, fui secretário de Educação e agora estou na Secretaria de Governança. Então faz um tempo já que a gente caminha, né? O espírito que me move nesse sentido é devolver o muito que eu recebi, né? Tá. São José é uma cidade que gera oportunidades, né? De empreendimento, de políticas públicas, de estudo. Então o joseense, eu acho que ele é marcado por isso, né? Ser obstinado por trabalhar e por construir sua vida, né? Nossa história, a história do joseense é essa, né? Seja na indústria, seja no empreendimento, né? Então, Na vida pública. na vida pública, Eu né? vi Então, que você entregou um pouquinho disso na educação, quando você foi secretário de educação, você entregou um pouquinho desse seu desejo em montar nas escolas essa questão de todas as escolas públicas terem suas salas de empreendedorismo, sim. de inclusão, né? Todas as escolas são bem inclusivas no sentido de pessoas com deficiência física, sabe que o deficiência poder visual, público, né? Eu achei incrível mesmo. o né? poder público nos dá essa possibilidade, né? De impactar a vida das exatamente. pessoas, né? A pessoa com boa intenção, sim, né? Com certeza. Então assim, Isso é muito imagina você fantástico. fazer um programa, Não, um programa da educação e atender 80 mil jovens, né? Então, assim, isso, a iniciativa privada, ela tem outros méritos, né? Como eu falei, a questão da gestão do parque, tá tudo certo. Mas o poder público tem essa possibilidade, né? De mudar o rumo da vida das pessoas, né? E isso é o que nos move, né? Eu quero devolver para a cidade muito que eu recebi, entregar isso da melhor forma. Quando eu estava na Secretaria de Educação, a minha lógica é assim, eu fui aluno da rede municipal, né? Eu estudei lá no Posto Dom José de Freitas, lá no Galo Branco, né? Então, assim, o que eu posso fazer para esse aluno hoje e que eu gostaria de ter recebido lá atrás quando eu era Sentiu aluno? falta, né? E que vai ser determinante para mudar a história de vida dele. Né? Porque a melhor escola que ele vai ter é aquela escola pública e ela tem que ser muito boa. E por que ela não pode ser tão boa quanto uma escola particular? Né? Sim. Por que o nosso serviço de coleta não pode ser muito bom, de lixo? Por que a política pública de proteção à pessoa em situação de vulnerabilidade não pode ser de excelência? Então é esse sentimento, né, de entregar para a população o melhor que nós temos. E o que eu tenho percebido, né, Júnior, acho que você é um exemplo claro disso, é o seguinte, a primeira coisa, cada vez mais existem semelhanças entre o público e o privado, né? Cada vez mais as prefeituras pensam como empresas e cada vez mais as empresas têm um lado social e um lado público, vamos chamar assim, né? Uma preocupação com o interesse público. Com o interesse público. Que é um pouco né? da sua visão, devolver um pouco para a sociedade aquilo que a sociedade E cada vez mais eu vejo pessoas se preparando
para se desenvolverem no poder público. Uhum. Porque antes, o que a gente via eram pessoas que tinham sucesso no privado Uhum. e que daí queriam, né? Uhum. Mas já chegavam mais velhos, né? Uhum. Já chegavam com menos gás, né? Vamos Uhum. falar assim, Uhum. né? Então, assim, vinham puxa, eu fui um empresário de sucesso, agora eu preciso devolver para a Uhum. sociedade, e entravam ou via eleição, ou via algum cargo, ou também entravam Sim. com essa infraestrutura. E eu vejo que você tem essa preparação, né? Parabéns. Primeira coisa é o Obrigado. seguinte, tipo assim, respostas muito técnicas e estruturadas, Não, na né? verdade, Não é assim, na- eu tô chegando agora, né? na verdade, assim, né, o Johnny eu tive a oportunidade de conhecer esse ano, a gente se envolveu bastante em algumas coisas, conhece a cidade profundamente, como o prefeito Anderson também, eu acho que o Anderson também passou por várias secretarias e vários processos na prefeitura, e isso que é importante, porque essa pessoa aqui, como Lógico. nossa empresa, se a gente é um empresário que vem, né, eu sou da terceira geração já da empresa da família. Então, eu vim conhecendo a empresa, construção de fábrica, escritório, tal. Você chega lá em cima, você fala, pô, conheço tudo que está acontecendo na empresa. Uhum. Pô, a prefeitura é A prefeitura é a importantíssima. mesma coisa. Isso é muito importante para quem chega no cargo público lá em cima, depois, saber o que está acontecendo de fato, saber mandar, saber entender, saber conhecer. O secretário vem conhecer, a população vem conversar com você, você fala, pô, realmente é isso que precisa. Sim. Porque você passou por várias cadeiras e vários ambientes do poder público que te traz um conhecimento que ninguém te tira. Diferente de um cara que vem, que nem você falou, vem um cara aqui que é do setor não sei de onde, vem, vira prefeito. Ótimo, o cara pode ser um excelente gestor, tudo, mas ele não conhece a cidade. Né? Né? Sabe que, você me permite Demora um falar tempo sobre pra esse conhecer, assunto? né? É um desafio na iniciativa privada a É. formação e desenvolvimento de liderança, né? Sim. Então, assim, você pode ter lá um cara que faz bem a tarefa, mas chega uma hora que ele precisa conduzir o time. E aí é o grande desafio, é você ter gente. Também, E se você tiver limitado a 2, 3, 4 pessoas, você não vai crescer. Uhum. Porque seu potencial de crescimento está limitado à sua capacidade de liderar. Então, o grupo que nós participamos, né, e eu participo de muito tempo, o prefeito Felício, o prefeito Anderson, é um grupo muito atento a desenvolver liderança, Novas né? lideranças. Então, perfeito. assim, você pode olhar o perfil dos secretários, tem muita Sim. gente jovem, tem uma composição boa, tem muita gente Tem experiente. liberdade de É, movimentação, e né? nós somos da cidade, né? Então, assim, eu vou ao mercado aqui, meus filhos estudam aqui, eu Sim. constituo minha vida aqui. Então, amanhã ou depois, se a gente acertar, nós vamos ser reconhecidos na cidade. Mas também, se a gente errar, é aqui nessa cidade que nós vamos ser cobrados, né? Sofrer, né? Então, isso traz um senso de responsabilidade e um compromisso com a decisão que é tomada, né? Sim. Porque é uma decisão que impacta muito, muda a vida das pessoas pro bem ou pro mal. É. Então, a gente tem esse senso de E responsabilidade. você conhece lá o poder público e conhece a cidade, né? Eu acho que faz muita Não, diferença, total. né? Por exemplo, Saber o que o bairro eu sou muito precisa amigo de do fato. Leandro. Né? Leandro Rai? Isso. Ah, bacana. Então, Ele é nosso secretário. Exatamente. Então, poxa, assim, às vezes você liga e fala, cara, Leandro, eu preciso me ajuda nisso aqui, mas me ajuda como amigo. Eu sei que você entende Sim. o que tá aí dentro e você entende o que eu tô sofrendo aqui fora, né? Então, assim, É. então procura tal pessoa, tal. Então, assim, uma das últimas perguntas que eu preparei aqui é o seguinte: o que é? Johnny, eu acho que vai ser, né? Eu acredito, né? Eu tô com essa expectativa de que todo impacto que tem positivo na cidade, ele interfere no mercado imobiliário e aí é o nosso jogo, né? Gera obra, né? Por Aham. exemplo, a gente tá orçando, não fechou ainda, mas a gente vai fazer uma obra onde era Mectron lá para Uhum. reativar aquele prédio e tal. Então, assim, você vê, pô, é ruim você ver coisa parada na cidade, né? Uhum. Você fala assim, poxa, né? Pô, 200 postos de emprego e tal. Então, assim, pô, é legal. Então, tudo que a cidade acaba crescendo, acaba interferindo na construção civil de alguma forma. O que eu queria a sua opinião, né? Duplicação da Tamoios, finalizada agora, né? Eu acho que o próximo passo é realmente a ampliação, todas as reformas que vão acontecer no Porto, né? Que já estão acontecendo, mas acho Uhum. que ainda é só... Ainda Sim. tá no começo. Que impacto que isso pode trazer para São José? Como é que, né? Porque, assim... É muito próximo, né? Assim, Uhum. a gente acaba sendo... A gente até conversou aquele dia, o prefeito falou alguma coisa sobre Porto Seco. Existe alguma... Na verdade, Uhum. emendando essa pergunta, já emendando a pergunta que faz mais ou menos sentido, por questão de logística, aquela região do CTA ali do lado Uhum. de cada Isso. Tamoios, parece que tem alguma coisa pensada Uhum. para lá também. Então, acho que são duas Sim. perguntas que se encaixam. Na verdade, assim, a gente
vou partir de trás para frente para te Uhum. responder. Tá. Eu acho que o ponto que vai ser fundamental nisso, né, foi uma decisão tomada pelo prefeito Felício junto com o prefeito Anderson, e que muitas pessoas não sabem a história, né? Eu vou contar rapidinho aqui para não me alongar, que é a questão do aeroporto, Tá. né? Ele eu acho que vai ser o fator determinante nesse processo, né? Tá. Lá atrás, né, nós negociamos com a ANAC e nós íamos assumir o aeroporto, a cidade assumiu o aeroporto. E o combinado era o seguinte, nosso plano, nós vamos assumir o aeroporto e vamos fazer a concessão. E aí nós entregamos para alguém especializado, mas tinha um risco. Se nós não fizéssemos a concessão, a prefeitura ia ter que gerir o aeroporto Tá. por conta própria. Uhum. Se A não ANAC desse- não ia esperar. Se não desse certo. Então nós assinamos aqui, tinha um prazo de transição, nós tínhamos que correr com a concessão, porque se vencesse esse prazo, Era o com aeroporto vocês. era com a cidade. Você imagina a Entendi. prefeitura gerenciar o aeroporto? Nós não temos know-how para isso, né? Então, assumimos o risco, fizemos a concessão e o aeroporto está funcionando e funcionando bem, né? Retomamos aí os voos de passageiros, mas eu acho que a grande vocação do nosso aeroporto vai ser de logística. Logística, sem dúvida. Né? Vai ser de logística. Então, você pode imaginar hoje facilmente, né, Uhum. uma operação logística que chega até São José e com a duplicação Dutra-Tamoios, ele vai para o Brasil, Escoar. né? Ele vai conseguir escoar. Então, ele pode descer tanto para o porto, né? E o contrário também é verdade. Você pode chegar no porto, Que eu acho E- que é muito, muito né? maior até o fluxo. É muito... E isso, vai chegar pelo porto, você chega, E daí traz para você São José, ramifica, hein? e em São José você distribui via aeroporto, via aeroporto. estrada. Eu acho que, então, assim, para chegar no ponto que você nos trouxe, né? O porto não faria tanto sentido sem o aeroporto, Tá. né? E o aeroporto, ele é potencializado com essa lógica Do que nós ponto. temos do porto, né? Entendi. Então, Essa na conexão é sua importante. ideia dos 200 quilômetros, Sim. né? Nós conseguimos colocar um porto, boas rodovias, um aeroporto, né? Entendi. E Em tese, o e um trem- segmento logístico que tem crescido em São José, Sim. né? sim. Hoje ele tem se consolidado. Então, eu Até- vejo que... A primeira vez que eu fiz essa pergunta foi engraçado, que foi, na verdade, eu estava construindo um Ibis, o Ibis de Jacareí a gente fez. Aí eu estava construindo o Ibis, o pessoal do Ibis queria que a gente pesquisasse outras possibilidades da região, e eu fui conversar na prefeitura de São Sebastião, né? E aí, não, mas isso eu tô falando de 2015. Então, tipo assim, ó, a duplicação da Tamoios era só um sonho, né? E aí eu lembro que a pessoa que me atendeu lá, um diretor, alguém com um cargo assim, mas não era secretário. Ele usou o seguinte termo. Ele falou assim, eu falei, não, mas como é que vai ser? Tal, tal, tal. E eu preocupado com o trânsito, né? E ele falou assim, ou com a liberação do trânsito, né? Ele falou assim, mas você não acha que está sendo feito uma duplicação para ter menos trânsito no feriado, né? Ou seja, o plano é muito maior do que o que a gente conta- consegue a conta- Não é imaginar. apenas para o turismo, Não é né? apenas A para o conta, turismo, ela é ou seja, paga o na- turismo vem a reboque. Não, Essa que é a verdade. Na verdade, né? a Vamos conta, dizer assim, a conta então- ela é paga por vários prazos. A primeira conta mais rápida o turismo paga, a segunda conta lá na frente, que já está na conta, quem paga é toda essa logística aqui dentro do não, porto, né? você Tem passa, 50 anos você ali. passa ali agora que eles começaram a Né? demolir ali as limpezas no entorno do porto É. ali, você começa a falar assim, Porto se você... Seco, agora vai ter um aeroporto, agora vai ter um aeródromo em Caraguá. Não, e você vê, a subida ficou muito tranquila, né? Sim. Não, eu digo que agora São José de fato Né? tem praia. A subida ficou É. propícia para Eu- você não, ter uma é verdade. operação, É verdade. Eu falo- né? é eu verdade. falo que- suave. Não, eu falo Você que subir carregado, Sim, sim, é Na verdade, verdade. tá tudo é verdade. certo, Não tinha né? pensado nisso, não. É verdade. Porque a verdade é que o Porto a gente vai. A tendência é que você muito mais receba do que a escolha. Do que- e outra, a gente hoje São José, a gente sempre falou que a gente morava perto da praia, né? Sim, Hoje a gente tem praia. sim. Hoje, com 1 hora de carro, É. eu tomo um café, tomo uma cerveja ou almoço na Martins É isso Sá, mesmo. e em 1 hora eu tô de volta. É isso mesmo. Então, assim, eu posso levar minha família no domingo, É isso mesmo. almoço e volto Sim. em Caraguá. Então, realmente eu tenho praia hoje em São José, né? Ficou muito bom, né? E uma rodovia muito tranquila, né? Fantástico, sem dúvida. A Tamoios ficou. E agora anunciaram a duplicação Caraguá-Ubatuba, né? É? Você não viu? Não viu nem o Não. filminho ainda? Não. Eu vou mandar pra você. O estudo já tá feito, agora, lógico, né? Vai ter o processo ambiental, concorrência, etc. Mas o projeto mas já pra foi. Gente, pra gente que viveu a duplicação da Tamoios, Uhum. as duas alças, o que é importante? É deixar o imediatismo de lado, mas a verdade é que quando é anunciado, existe um prazo legal, existe Sim, um não, prazo sim. de. Mas acontece. assim, Tá tudo certo, Nós né? estamos- Essa nós- modalidade. Nós estamos falando existe esse caminho, né? entre 8 e 10 anos vai estar passando. Mas você carro. sabe que uma medida Legal. De que fato. tem algumas decisões que são tomadas, Até né? menos. Que condicionam pro bem e pro mal as coisas Uhum. na gestão pública e na vida das cidades, né? O fato de colocar o trecho Rios
o trecho do litoral ali, né? Uhum. Dentro da concessão da Sim, Dutra, ajudou perfeito. demais. Perfeito. Do trecho Paraty, Ubatuba, né? Paraty Perfeito. Ubatuba. Com Porque se certeza. não Com tivesse certeza. dentro da concessão, como é que você ia induzir ali a obra, o Com crescimento, certeza, né? com certeza. Então, e isso foi o governador Tarcísio, Na época né? Como ministro, né? tomou essa decisão, porque a Dutra é muito rentável, Com né? certeza. Mas aquele trecho ali até Paraty, nem tanto. Tanto é que E agora essas, ele vai ser né, totalmente modernizado, esses né? últimos probleminhas que tiveram de desastre lá, de cair barreira, tudo, foi tudo rapidinho resolvido, né? É isso aí. Muito bom. Mas É, legal, é Johnny, isso aí. como diz o nosso amigo Né? Eloy do rádio lá, já deve ter ido lá, ele falou assim, ó, aqui dentro desse estúdio a gente comanda tudo, menos o tempo. É isso aí. Mas, pô, Johnny, ó, as portas estão abertas, tá? Obrigado aí pelo papo, sabe? Eu acho que a gente a gente vem numa outra vertente agora que a gente já te conhece mais de perto. O ano que vem a gente vem numa outra vertente, que é o quê? A gente ter o podcast, uma espécie de uma entrevista que a gente conversa com a pessoa, conhece melhor, tal, que como foi com você hoje, mas a gente também quer ter uma outra vertente por tema, Uhum. né? Você entendeu? Sei lá, Sim. vamos fazer um tema aeroporto de São José dos Campos. Aí a gente vem e aí com certeza você vai receber Bacana. mais convites nossos. Obrigado pela presença, né? Manda um abraço lá pro Leandro, meu amigo, manda um abraço pro prefeito. Obrigado por ter vindo aí contribuir, esclarecer a nossa audiência aí. Obrigado, Johnny, mais uma vez aí por atender nosso pedido. Como diz o Evandro, as nossas portas estão abertas se precisar também de um comunicado oficial aí para a cidade, por algum motivo aí, estamos às ordens. E é isso aí, nosso aqui é um bate-papo, conhecer um pouquinho mais do que o Johnny faz, do que a cidade tem para oferecer para o mercado aí, e mostrar aí a pujança do nosso mercado imobiliário para o nosso telespectador e para os nossos sócios, né, do Constru Black aí, que podem acreditar aí na região em São José, que com certeza é uma grande cidade para trabalhar e investir. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Bate-papo agradável, né? Espero que a gente tenha conseguido esclarecer. Claro. A prefeitura está de portas abertas para vocês, para o grupo, né? Para todos que quiserem entender um pouco mais o dia a dia da prefeitura. E em nome do prefeito Anderson também agradecer a oportunidade. Tá bom. Valeu. Obrigado. Valeu. 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 Obrigado. Obrigadão.